Olá pessoal, na videoaula de hoje vou gravar um material que está disponível para vocês no Moodle referente ao slide 4, análise bidimensional. Tá? Até o momento a gente sempre viu fazendo análise, a gente sempre fez análise considerando cada variável em separado. Vamos supor, se eu tenho uma variável qualitativa, normalmente eu faço a informação, o resumo dela, a conclusão através de porcentagens. Uma variável quantitativa, a gente calcula a média, desvio padrão, percentis. Então, a forma de analisar cada variável depende do tipo dela. Então, só recordando que a gente tinha variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. A partir desse momento, a gente vai trabalhar com análise bidimensional. Análise bidimensional significa analisar duas variáveis ao mesmo tempo. Então, eu vou relacionar duas variáveis. Então, eu quero ver se existe uma associação ou uma relação, tanto faz o termo que você usa, associação, relação, entre duas variáveis. Então, no material de hoje, a gente vai ver como fazer um estudo de associação entre duas variáveis qualitativas. E na próxima videoaula a gente vai ver como fazer relação com duas variáveis quantitativas, tá? Então, no estudo de variáveis qualitativas, que é o material de hoje, a primeira análise que a gente faz é uma tabela de contingência. Vocês devem lembrar, a gente já viu isso em tabelas e gráficos. Tabela de contingência é a mesma coisa que falar tabela de dupla entrada, tabela cruzada, que a gente já vai ver, vocês vão recordar se vocês não lembram, tá? Essa tabela vai dar uma visualização para a gente se existe uma associação entre essas duas variáveis qualitativas que eu vou estar analisando. O próximo passo, depois de construir a tabela, é calcular uma fórmula que vai dar informação para a gente se existe associação entre essas duas variáveis. E essa fórmula é chamada como estatística Q². Tá? O Q é uma letra grega e o quadrado porque ele é elevado a 2. Bom, calculada essa estatística Q², essa fórmula, eu vou, posteriormente, usando esse resultado, calcular um coeficiente de contingência modificado. Esse coeficiente, o objetivo dele é padronizar os valores entre 0 e 1 e a gente consegue concluir mais facilmente se existe associação entre essas duas variáveis. Perfeito? Então vamos lá, olha, vou pegar um exemplo aqui e a tabela de contingência que eu comentei com vocês é essa aqui, onde eu tenho uma variável que está aqui, que chama trabalho, e a outra variável que está aqui, que é o sexo. Então observem que o resultado do trabalho é sim ou não, se a pessoa trabalha ou não, e o sexo é feminino ou masculino, né? Então são duas variáveis qualitativas. Aqui no meio da tabela eu vou colocar informação cruzada, ou seja, aqui nessa parte quantas pessoas do sexo feminino trabalham, aqui quantas pessoas do sexo feminino não trabalham e assim por diante. Nesse total refere-se ao total de pessoas que trabalham e não trabalham, independente do sexo, ou seja, quantas pessoas trabalham e quantas não trabalham, ignorando o sexo. E aqui a mesma coisa, só que olhando para o sexo, né? Quantas pessoas eu tenho do sexo feminino e masculino, independente se trabalham ou não. E essa última parte, que é essa bifurcação, vai dar para a gente o total do tamanho da amostra que eu tenho no estudo, tá? Bom, para fazer a associação, vou usar um questionário respondido pelos alunos da sala, onde eu tenho 42 alunos e eu peguei a informação se essas pessoas trabalham. Bom, cheguei numa tabela dessa aqui, tá? Então, para chegar nessa tabela, na verdade, eu peguei aqui, só voltando aqui, eu peguei aqui em dados, né? Vocês lembrarem, eu vou aqui em inserir, tabela dinâmica, eu vou colocar numa nova planilha o resultado, venho aqui, puxo o sexo aqui para a linha, para ele ficar aqui, trabalho, eu puxo aqui e qualquer uma das duas eu venho, coloco aqui e peço, mudo aqui, dou um clique aqui, mudo configurações e valores para contagem, tá? Então aqui o sexo 1 e 2, se a gente voltasse aqui para a base de dados, ó, 1 é feminino, 2 masculino.
E a mesma coisa vale para trabalho 1 e 2. Trabalho 1 e 2, o 1 é sim e o 2 é não. Tá? Então, só deixei a tabela um pouquinho mais bonita aqui, mas é o resumo daquela informação. Então, tenho 42 pessoas que responderam o questionário, 25 mulheres, 17 homens, 34 pessoas trabalham e 8 não trabalham. Tenho 18 pessoas que trabalham e são do sexo feminino, uma pessoa que não trabalha do sexo masculino. Bom, quando eu falo que não existe associação entre sexo e trabalho, significa o seguinte: independente do sexo, a proporção de pessoas que trabalham é praticamente a mesma. Tá? Quando eu falo que existe associação entre trabalho e sexo, eu falo assim, depende. Um do sexo costuma trabalhar mais do que o outro. Então, quando eu falo em associação, eu estou comparando para cada categoria de uma variável como é que a outra variável se comporta. Por exemplo, eu gostaria de fazer, já uma informação visual que eu tenho, eu posso ter, qual a porcentagem de mulheres que trabalham. Então, ou seja, porcentagem de mulheres que trabalham, eu tenho 25 mulheres e 18 trabalham, então basta pegar 18 e dividir por... pegar aqui, 18 e dividir por 25. E colocar aqui o módulo de porcentagem. Colocar uma casa decimal, 72% das mulheres trabalham. Se eu arrastar isso aqui, eu tenho aqui a porcentagem para os homens. Dos 17 homens, 16 trabalham. Então eu tenho 72% das mulheres trabalham, enquanto que entre os homens 94,1% deles trabalham. Ou seja, será que essa diferença é relevante para eu dizer que existe associação? Uma diferença pequena. Então, à medida que essa diferença aumenta, a chance de eu falar que existe associação também aumenta. Então, se essas porcentagens fossem iguais, é a situação perfeita para eu dizer não existe associação entre essas duas variáveis. Tá? Então, o primeiro passo é construir uma tabela dessa, calcular essa porcentagem apenas para ter uma visualização. Bom, o próximo passo é o seguinte. Esses valores que estão aqui na tabela, a gente chama de valores observados. Os valores que eu observei na amostra. Tá? Vou até deixar aqui, em vermelho. E eu quero calcular agora, para fazer essa comparação, para fazer esse teste, que é calcular aquela estatística aqui quadrado, eu gostaria de checar, criar uns valores esperados, que é a situação perfeita, que não existe associação. Então vamos lá, se eu copiar essa tabela aqui do lado, eu vou tentar melhorar a visualização, vou chamar aqui esperados, seria o seguinte, eu tenho os mesmos totais, eu tenho aqui a mesma quantidade de mulheres e homens, mesma quantidade de pessoas que trabalham e não trabalham, mesmo tamanho da amostra. Que valores eu colocaria aqui para essa porcentagem que eu encontrei aqui da mesma? Então, para isso, eu vou calcular, eu vou usar tudo lá no Excel, que vai ficar mais fácil explicar, mas aqui tem até outro exemplo que eu estou explicando, tá? Mas eu vou calcular esse valor esperado. O valor esperado vai dar a situação perfeita que as duas porcentagens são as mesmas. Tá? Então, eu vou copiar para ficar mais fácil a visualização do que eu estou fazendo. Eu vou colocar aqui do lado e tem isso aqui, ó. O valor esperado aqui, esse valor esperado, é o total da linha, que é o 25, vezes o total da coluna, dividido pelo total geral, que é o tamanho da amostra, que é o 42. Então, esse primeiro valor esperado é esse 25 vezes esse 34, dividido por 42. Então, observe que o valor esperado, quando a gente fala em valores observados, é uma contagem. O valor esperado tem esse ajuste. Esperaria que fosse uma contagem, mas tem um ajuste somente para a gente
checar para dar exatamente a mesma porcentagem, tá? Então não tem problema o valor esperado não ter um valor inteiro. O valor observado sempre vai ser inteiro, mas o valor esperado não necessariamente vai ser inteiro, tá? Faça a mesma coisa aqui. Esse valor esperado é o total dessa linha vezes o total dessa coluna dividido pelo total geral. Então é 25 multiplicado por 8 dividido por 42. Vou sempre deixar aqui para facilitar. Uma casa decimal, tá? Esse valor aqui seria esse total da linha vezes esse total da coluna dividido pelo total geral. E a mesma coisa aqui, é esse total da linha vezes esse total da coluna dividido pelo total geral. Pronto, uma casa decimal. E se eu calcular a porcentagem que eu calculei aqui, então seria qual a porcentagem esperada de mulheres que trabalham? 81%, até colocar com uma casa decimal. E dos homens, 81%. Então, se vocês observarem, eu criei uma situação perfeita onde não existe associação. À medida que esses valores vão se distanciando, significa que a associação vai se evidenciando. Ou seja, dizer que existe associação, isso quer dizer que o comportamento em relação ao trabalho é diferente entre o sexo. Tá? Quando eu falo que não existe associação, significa que o comportamento em relação ao trabalho é o mesmo. Bom, então olhem só. Feito isso, a gente vai calcular a fórmula que é a estatística aqui quadrada. Observem o que ela está fazendo. Eu vou até levar para o Excel que eu acho que vai ficar mais fácil também de visualizar. Nessa estatística aqui quadrada, observe que eu estou comparando cada valor esperado, o O é o valor observado e o E é o valor esperado. Então, eu vou comparar cada valor observado com o valor esperado. Vamos pensar na situação que o valor observado é igualzinho ao valor esperado, ou seja, essas porcentagens seriam as mesmas. Então, se esses valores são iguais a esses, quer dizer que não existe associação. Se esses valores são iguais a esse, a hora que eu faço essa subtração dá zero. Ok? Então, se eu subtrair cada valor aqui de um valor observado menos um valor esperado, essa subtração dá zero. E essa estatística aqui quadrado dá zero. Então, se essa estatística aqui quadrado der zero, significa que não existe associação nenhuma. Ou um valor próximo de zero. Tá? Quanto maior o valor da estatística aqui quadrado, maior a evidência de associação, ou seja, quanto maior a diferença entre essas porcentagens, maior vai ser o resultado dessa fórmula, que é esse aqui quadrado. E notem que quando eu faço essa diferença, eu levo ao quadrado. Então, esse valor da estatística aqui quadrado ou é zero ou maior que zero, nunca vai ser um valor negativo. Então, essa soma é que eu vou somar cada uma dessas caselas, ou seja, eu tenho 4 caselas aqui, essa combinação, né? Então, eu vou fazer a continha separada aqui, ó. Esse valor aqui vai ser o primeiro valor observado menos o primeiro valor esperado elevado ao quadrado dividido pelo valor esperado. Então, está aqui, ó, 0,25. Se essa diferença é grande, esse valor é maior. E a hora que eu somo, esse valor aqui está grande. Então, se eu fizer agora no Excel, a facilidade é essa. Se eu copiar e colar aqui, olhem só, ele está fazendo o mesmo cálculo, só que para essa combinação do 7 e 4,8. Então, deu 1,05. E se eu copiar em todos, olha, aqui ele está fazendo a combinação, a comparação desses dois valores, o observado e o esperado. E aqui ele está fazendo a comparação desse valor observado com esse esperado, tá? Então, eu tenho todos os valores aqui, e essa estatística aqui quadrado, eu vou colocar aqui que eu já tinha colocado uma fórmula aqui. Essa estatística aqui quadrado, que é o resultado dessa fórmula, é somar todos esses valores. Então, se eu fizer aqui soma desses valores aqui, ó,
3,21. Então, ou seja, esse valor está próximo de zero? Depende da magnitude. É difícil falar quanto que está próximo de zero ou não. Para isso que vem o coeficiente de contingência. O coeficiente de contingência vai padronizar esses valores para ficar entre 0 e 1. E quanto mais próximo de 1, maior a evidência de associação. Quanto mais próximo de 0, menor a evidência de associação. Ou seja, em suma, quanto maior essa estatística em quadrado, maior vai ser esse coeficiente de contingência. Mais próximo de 1 ele vai estar. Bom, esse coeficiente de contingência está aqui, ó. Ele é dado por essa fórmula. Essa fórmula aqui, ele vai dizer o seguinte para a gente. Então, eu vou colocar aqui C asterístico igual. Bom, vamos lá. O Q quadrado é o valor direto. O pessoal não vai pegar esse valor e elevar ao quadrado. Esse valor aqui já é o Q quadrado, tá? Então, tem um erro comum que o pessoal comete, que é esse aqui. O N é o total geral da minha amostra, esse 42. O K, eu vou escrever aqui que o K, ele é o menor valor em... É a menor... Desculpa, pessoal, deixa eu colocar assim, ó. K é a menor quantidade entre número de linhas e colunas. Então, observe isso aqui. Aqui eu tenho duas colunas, ou seja, eu tenho duas categorias para o trabalho. Então, tem duas colunas. O sexo eu também tenho duas colunas. Então, o K vale 2. Tudo bem? Então, olhem só. Se eu tivesse aqui 3 colunas e aqui 2 colunas, o K era 2 também. É a menor quantidade entre número de linhas e colunas. Se eu tivesse aqui 5 colunas e aqui 3 colunas, o K é 3. Tá? Sempre o menor valor entre número de linhas, a menor quantidade entre número de linhas e colunas. Perfeito? Então, tenho toda a informação. Agora, basta fazer a conta. Igual raiz, abro parênteses, Q quadrado, que é esse valor aqui, dividido, abro parênteses para tudo ficar no denominador, o Q quadrado outra vez, mais o tamanho da amostra, que é 42, fecho o parênteses, fecho outro parênteses. Então, fiz aqui essa continha aqui, né? Agora, vezes raiz de... O K vale 2 dividido 2 menos 1, 1. Pronto. O C deu 0,377. Vamos tentar concluir aqui conforme o material, tá? Então, eu vou colocar para cá esse C aqui. Vou colocar aqui em cima, tá? Vamos perder essa informação. Mas tá aqui, ó. Se o valor for entre 0 e 0,3, existe uma fraca evidência de associação. Ou seja, quanto mais próximo de 0, quer dizer que não existe. Se der um pouco próximo de 0,3, pode dizer que existe uma fraca associação. Entre 0,3 e 0,7, a associação é moderada. E acima de 0,7, a associação é forte. Então, toda vez que a associação eu concluir que a associação é moderada ou forte, eu preciso concluir como que ela é, né? Ela é moderada ou forte a favor de quem? De qual categoria? Então, eu vou fazer essa conclusão aqui, tá? Então, se eu vier aqui, vou tentar concluir nesse espaço. Então, como o C é 0, vou colocar... Deixa eu diminuir. Aqui isso, acho que vai ficar melhor assim. Aqui, como deu 0,377, então a associação é moderada. Então, a minha conclusão aqui, vou só colocar aqui diferente, existe associação moderada entre sexo, vou
colocar tudo maiúsculo, e trabalho. Bom, mas por que existe uma associação? Se existe uma associação, tem uma lógica. É porque ou os homens trabalham mais do que as mulheres, ou as mulheres trabalham mais do que os homens. Pessoal, relativo a essa amostra que eu tenho, não quer dizer que toda a população, os homens trabalham mais que as mulheres, tá? Nessa amostra que eu tenho. Então, nessa amostra que eu tenho, eu posso dizer, então, existe uma associação moderada, então, ou seja, os homens tendem a trabalhar, ou vamos por assim, a estar mais empregado do que as mulheres. Ok? Então, se não existe associação, a conclusão fecha aqui. Não existe associação, acabou. A partir do momento que eu falo que existe uma associação moderada ou forte, eu preciso explicar como é que ela é. Tá? Então, fechou. A ideia da aula de hoje é essa. Vou fazer no material aqui, que eu disponibilizei para vocês, tem aqui no final, ficou interessante, tem um passo a passo. Calcular o valor esperado, estatística quadrada, coeficiente de contingência e depois a conclusão. Tem dois exemplos aqui. Né? Tem um outro exercício, linha A e B, que é o exercício que eu não vou fazer, e vou fazer esse aqui, que é um exemplo hipotético também, tá? Nesse exemplo aqui, eu tenho o seguinte, eu já coloquei as coisas da fórmula aqui, e aqui vai um pouquinho mais rápido. Então aqui eu tenho os valores observados, e eu quero ver se existe associação em relação ao candidato e classe social, duas variáveis qualitativas novamente, né? Então, se existe associação, eu gostaria de saber, olha, qual classe tende a votar mais no Lula ou no Alckmin? Isso foi numa eleição passada, mas os dados aqui não foi um levantamento real, é hipotético apenas, tá? Então, eu gostaria de ver se, dependendo da classe social, tem uma preferência maior para algum candidato. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a porcentagem. Na classe baixa, qual a porcentagem de pessoas que preferem o Lula? Então, declararam, das 180 pessoas que declararam votar no Lula, 152 era da classe baixa. Então, 84% das pessoas que declararam nessa pesquisa votar no Lula eram da classe baixa, enquanto no Alckmin, apenas 31,7%. Então, pronto. Olhando essa porcentagem, já dá para ver que muito provavelmente elas são muito diferentes. Esse aqui quadrado vai ser maior, o coeficiente de contingência ainda vai estar mais próximo de 1 do que no exercício anterior que eu fiz, tá? Então vou colocar a tabela aqui do lado, para aproveitar. Aqui seriam os valores esperados, vou apagar aqui. Então, para calcular os valores esperados, está aqui, né? A fórmula. Então, é o total da linha vezes o total da coluna dividido pelo total geral, que aqui a amostra foi de 300. Mesma coisa aqui. Esse valor aqui. Dividido por 300. E esse valor aqui. Então observe que esse exemplinho aqui ele ficou mais fechadinho, ó, deu o valor inteiro, tá? Por isso está sem casa decimal. Bom, calculei o valor esperado, próximo passo é calcular a estatística quadrada, então comparar o valor observado com o valor esperado, então vou fazer isso aqui, né? O valor observado menos o valor esperado elevado ao quadrado dividido pelo valor esperado. Então, observe que a diferença aqui já é maior, 12,67. Se eu copiar e selecionar tudo, ó, ele já vai fazer para todos, tá? Então, está comparando esse aqui e assim por diante, tá? Então, a estatística aqui quadrado, eu vou só para adiantar aqui, copiar a formulazinha aqui. A estatística aqui quadrado, ela vai ser a soma dessas diferenças. Então, o que eu fiz aqui é cada uma
dessas continhas aqui em separado. Agora eu vou somar tudo isso aqui, né? Então eu vou somar todos esses valores. Bom, Q quadrado de 86,4. Então parece que existe uma associação, né? Mas como é que ela é? Ela é forte, ela é fraca. Então eu tenho que calcular o coeficiente de contingência que vai dar o resultado entre 0 e 1. Bom, raiz desse valor do Q quadrado dividido, abro parênteses, pelo mesmo valor do Q quadrado mais o tamanho da amostra, que é 300. Fecho parênteses, fiz o primeiro cálculo, agora continuo, vezes raiz, o K, lembrando que é o menor número entre número de linhas e colunas, menor quantidade entre número de linhas e colunas. Novamente, eu tenho duas linhas e duas colunas, então K vale 2. Então, raiz de 2 dividido por 1 é 2, né? Então, raiz de 2. 0,67, o coeficiente de contingência. Porém, se a gente olhar aqui a conclusão, ele é quase uma associação forte, mas ele ficou ainda na associação moderada, que ficou entre 0,3 e 0,7, né? Então, eu vou escrever aqui, né? Existe uma associação moderada entre candidato e classe social. Os eleitores, fazer essa conclusão que eu concluí que existe associação, preciso explicar. Os eleitores que votarão, os eleitores de classe social baixa têm maior preferência em votar no Lula, tá? Então, ou seja, dentre as pessoas que vão votar no Lula, a maioria é da classe baixa. Dentre as pessoas que vão votar no Alckmin, a maioria é de classe alta. Perfeito? Então, pessoal, lembrando que isso aqui é um exemplo hipotético, não é uma pesquisa real, foi apenas um exemplo que eu encontrei no livro e trouxe aqui para mostrar para vocês. Mas isso não foi a situação real que aconteceu na eleição, tá?